Bom dia, pessoal de casa! Alô, o programa Muito Mais está no ar, hoje na companhia de Biel Carbone. E aí, gente, como é que tá a tua quarta-feira por aí, gente? Pois é, hoje inicia finalmente o mês de outono. Adeus aquele calor extensivo. Pois é, uns dias aí vai fazer algum calorzinho mais forte, pesado, mas a estação mais geladinha tá começando a se aproximar aqui no nosso Brasil, aqui em Balneário Camboriú. Hoje o dia tá aquele dia mais suave, um pouco nublado, faz um dia de talvez uma chuvinha essa semana, tomara que não, mas o tempo mais quente já está indo embora porque a estação do outono está começando. E aí, eu quero a sua companhia para você participar aqui do nosso programa. Hoje vamos ter dois assuntos muito importantes voltados para a área da saúde, da beleza, da estética. Hoje, como toda quarta-feira, o Dr. Bruno Matias vai participar aqui no primeiro bloco do quadro Muito Mais Beleza, gente, para falar sobre o quê? A toxina botulínica, ou seja, o famoso Botox. Mulherada, os homens que querem se cuidar, ter uma pele mais saudável, uma prevenção ao envelhecimento, é muito importante você já começar a se prevenir com a toxina botulínica. Então nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. O Dr. Bruno já está aqui no nosso estúdio para conversar sobre esse assunto muito bacana. E no segundo bloco vou conversar com a Cristina, ela que é terapeuta capilar, vamos falar sobre queda de cabelo. Olha só que importante. Você sabia que infelizmente com essa infestação da dengue na nossa região, assim como todo o Brasil, a queda de cabelo é um dos fatores da pós-dengue e fora outras coisas também que estão relacionadas a esse assunto. Então você pode participar do programa mandando sua pergunta, você pode participar do programa falando também sobre a sua opinião no 3360-1101, esse telefone está aparecendo na tela, já salva aí esse telefone fixo, mas está ali no WhatsApp para você mandar a tua pergunta, participar do programa, mandar sua pergunta que quem sabe já pode aparecer no programa também. E claro, participar do nosso programa, gente. O nosso programa está sempre recheado de sugestões de assuntos muito legais, temáticos, ONG, projetos, enfim. Quer participar do programa? Manda lá a tua sugestão que a gente vai ler carinhosamente e quem sabe você não pode participar aqui do programa muito mais, tá bom? E claro que você já conhece aonde você vai assistir o programa, na palma da sua mão, o nosso aplicativo. A gente sempre fala todos os dias, gente, porque o aplicativo é levinho, não pesa no seu celular. Você pode assistir a nossa programação ao vivo, não só aqui da TVC Panorama, mas da TV Cultura, a nossa afiliada. Toda a programação infantil incrível, gente. Também tem documentário, um bate-papo incrível também. Então você só baixar o aplicativo aí, TVC Panorama, disponível para iOS e no Google também. Tá bom? Olha só, muitas atrações importantes para você participar do nosso programa. Hoje também é Dia Internacional da Felicidade. É muito bom a gente sempre enfatizar isso, porque a nossa felicidade a gente encontra nas pequenas coisas, né, minha gente? A gente está sempre buscando sempre grandes coisas, que é o objetivo de cada um e é muito importante. Mas a gente nunca pode esquecer que a nossa felicidade está ali, ó, no básico, no essencial. E a essência do nosso coração tem que estar sempre ligada com a nossa felicidade. Essa mensagem do dia aí para você. Vou conversar agora com o Dr. Bruno, que vai estar aqui agora para tirar todas as dúvidas sobre a toxina botulínica. Mas antes, roda a vinheta do Muito Mais Beleza. Um oferecimento do Instituto Escopo. Doutor Bruno, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Sempre muito bom estar com você aqui na nossa emissora. E agora vamos falar sobre o Botox, que foi a ganhadora ali da enquete do Instagram na nossa na TVC Panorama. Você participou ali e o Botox ganhou a toxina botulínica. Seja bem-vindo mais uma vez. O que é a toxina botulínica que tanta gente procura no famoso Botox? Bom dia, Biel. Bom dia, pessoal. Bom, Botox, né? Quando a gente fala da toxina botulínica, né, nós estamos falando de uma substância indicada tanto para prevenção como para tratamento. A toxina botulínica, ela é aplicada dentro do músculo, né? Então, ela tem um efeito de paralisação da musculatura. Então, qual que é o objetivo ali de aplicar a toxina? Imagina que a nossa pele, quando nós somos jovens, a nossa pele é mais íntegra, então ela é mais contínua, é mais lisinha, né? A pele de bebê é lisinha, né? Depois, com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo
a sustentação do rosto, a gente vai perdendo colágeno, falamos sobre isso na semana passada. Verdade, muito E a importante. pele fica mais sujeita a fraturas, que são as ruguinhas, né? Então, quando você faz alguns movimentos de mímica do rosto, principalmente aqui na região frontal dos olhos, Expressões, né? as expressões, você começa a marcar a pele. E quem conduz essa movimentação é a musculatura do rosto. Que é inevitável às vezes, né? Inevitável, né? E o Botox, ele justamente faz isso, ele vai paralisar aqueles músculos, né? Quando esses músculos ficam paradinhos, a nossa pele não fratura, não vão aparecer as ruguinhas. Então, ele pode ser utilizado tanto para prevenir o aparecimento dessas ruguinhas, como também para atenuar. Por quê? Quando o músculo fica paradinho ali, essas ruguinhas ficam menos evidentes, principalmente durante a expressão, né? Quando você fala, quando você se expressa. Tá? Isso é muito importante, porque além de esteticamente ficar mais bonito, mais harmônico, mais apresentável, traz uma série de benefícios também para a nossa pele. Você poderia citar quais, por exemplo? Bom, primeiro que é a prevenção, né? Ele vai melhorar ali, ele vai prevenir essas fraturas da pele, mas ele também tem um efeito de melhorar alguns pontos da pele, dando mais sustentação e em associação com outros tratamentos, ele vai trazer um rejuvenescimento para a pele. Olha que bacana. Tá? Ele pode ser associado com os bioestimuladores de colágeno, que a gente já falou, pode ser associado com os preenchimentos, com os lasers. Né? A gente tem que lembrar que aquelas ruguinhas que já são visíveis, mesmo sem você movimentar o rosto, então essas ruguinhas já aconteceram. O Botox, ele pode até atenuar essas rugas, né? Mas não é o tratamento mais indicado. Para essas rugas que já apareceram, a gente tem que associar outros tratamentos. Como a gente está vendo na imagem, esse é o ponto que o pessoal gosta mais de ter resultado, que é na testa, onde a gente frange muito ali e tem essas linhas de expressões muito importantes. Poderia citar para mim o porquê que o pessoal gosta mais desse resultado no rosto? Os homens também buscam bastante, né? Sim. Bom, então ali está bem evidente, né? A gente pede para o paciente fazer essa expressão de levantar. Essa foto aí depois eu vou comentar ela especificamente, né? Mas aquelas fotos anteriores são pacientes fazendo a elevação ali do supercílio, que faz a marcação dessas rugas, né? E depois da aplicação da toxina, em torno de 7 dias depois, eu peço para o paciente fazer o mesmo movimento. Então, na foto do depois ali, eles estão fazendo força para levantar a sobrancelha ali, mas não conseguem. E olha que resultado então, incrível, ele né? faz essa paralisia. E é justamente a expressão de ficar toda hora levantando ali a sobrancelha que vai fazendo as marcas ficarem, né? E essa foto outra aí? foto, Pessoal, essa foto, só pra gente poder comentar. É uma foto da minha esposa, Tá. né? E ela adora o Botox, né? A toxina botulínica, justamente para fazer a elevação do olhar. Não sei se você percebeu ali. Volta aquela foto ali, pessoal, só pra gente poder comentar ali naquela foto, pra gente trazer mais detalhes. Então, ali é uma técnica que a gente utiliza, né, para fazer a elevação do olhar. Então, nós aplicamos na região dos olhos e nós aplicamos logo ali abaixo da sobrancelha, fazendo com que o olhar fique mais levantado. Então, veja ali, ó, do lado esquerdo aqui, né, do nosso lado esquerdo, ela tá sem a toxina. Do lado direito ela tá com a toxina. Veja que o olhar dela, o olho dela fica mais aberto e a sobrancelha dela fica mais arqueada, fazendo aquele efeito de fox eyes. Então existem alguns pontos, né, de aplicação de toxina botulínica que nós chamamos de pontos avançados, onde nós conseguimos estrategicamente mudar alguns detalhes ali da expressão facial do paciente, dando um aspecto mais belo. Então ele pode ser aplicado naquele pontinho ali, né, que a minha esposa adora, mas ele pode ser aplicado nas regiões inferiores do rosto também. Quais são as principais regiões, então? A gente fala da testa, mostrando ali, você falou embaixo dos olhos, mas embaixo dos olhos. Mas as outras ele expressões pode também. ser aplicado ao redor da boca, alguns pontos do nariz também ele pode ser aplicado. Ele pode ser aplicado na musculatura da mastigação.
Algumas pacientes acabam tendo uma hipertrofia aqui nessa região e acabam ficando com o rosto muito largo e elas não gostam desse aspecto, né? Então a gente aplica nessa região para dar uma afilada no rosto. Normalmente os homens gostam de ter aquela marcação. A marcação e as no mulheres lateral. elas gostam de um rosto um pouco mais fino, mais delicado. Então o Botox faz isso. A gente pode aplicar também na área do pescoço. No né? pescoço Sim, também? no pescoço para melhorar aquelas ruguinhas que tem aqui, né? Muitas mulheres se incomodam muito Aquela expressão aqui. com aquelas Que bacana. marquinhas que ficam aqui. Então a gente consegue aplicar, ajudando inclusive a melhorar o contorno do pescoço e da mandíbula também, Muito né? Porque bacana. ele vai colar a pele ali. Ó, essa aí eu realmente não sabia. É. Falando de tempo, né? Tem um tempo de um prazo de 7 a 15 dias para começar a ver o resultado, né? Exato. E o tempo de prolongamento durante a toxina botulínica no paciente. A primeira vez tem uma diferença inicial para a segunda vez, terceira vez? Como é que funciona esse tempo até para a renovação da Sim. toxina? Então, Biel, nas primeiras aplicações, para quem nunca fez a aplicação e comece, ele vai durar um pouquinho mais. Pode chegar aí até 6 meses, mas ao longo do tempo ele vai durando menos. Tá? Então, assim, a média de duração é em torno de 3 a 4 meses, depende de vários fatores. As pessoas que são mais expressivas ou que fazem muito exercício físico, né, acabam tendo uma duração menor da toxina. Né? Mas uma coisa muito interessante que acontece ao longo do tempo é que conforme você vai aplicando a toxina botulínica e vai ficando com essa musculatura sem uso, essa musculatura é como se você começasse a esquecer de fazer aqueles movimentos. Sim. Então, às vezes mesmo, por exemplo, eu estou sem Botox agora. Quando antes de eu começar a fazer Botox, eu fazia muito essa expressão de ficar levantando. Da hora. E agora que eu estou sem, eu às vezes até Tu acostumou já. acostumo Cria-se a esse hábito a ficar. não fazer tantas Exato. expressões Então, e prevenir existe mais tempo também. isso. Então, com o tempo, esse músculo que deixa de ser utilizado, ele vai ficando mais fraco e vai sendo menos utilizado naturalmente. Então, você Olha aí. consegue dar um intervalo maior entre as aplicações justamente por esse efeito cumulativo da Por toxina isso- ao longo do tempo. Por isso que é né? importante, então, estar sempre renovando para que o teu rosto, tua pele, enfim, tenha esse exercício muscular. Esse exercício, para que ele exato. possa ter uma prevenção mais prolongada, que é importante. Exatamente. Um dos benefícios também, quando eu comecei a fazer toxina botulínica, foi até através do bruxismo que eu tinha nas laterais Isso. aqui, pelo fato de estar sempre rangendo os dentes. Perfeito. E a aplicação da toxina botulínica auxiliou a eu não sentir tanto, com tanta sensibilidade, e até aliviou um pouco do bruxismo. Então, esse é um dos detalhes também que trazem esse benefício, não só estético, mas também para a saúde. Sim, ele pode do ser nosso utilizado para tratamento de bruxismo, ele pode ser utilizado para tratamento de cefaleia, enxaqueca, algumas aplicações aqui atrás, no pescoço, né, nessa região, ajudam também a aliviar essas dores, principalmente nas cefaleias que têm relação com a tensão muscular, né? Olha aí. E pode ser utilizado em outras áreas do corpo também, pacientes com sequelas musculares, às vezes o paciente teve um derrame ou tem algum probleminha muscular que possa causar contratura muscular, os neurologistas usam a toxina também. botulínica para relaxar. Ele pode, inclusive, ser utilizado para pacientes que têm incontinência urinária dentro lá da bexiga. Né? Olha Então, aí. você entra dentro da bexiga do paciente, aplica o Botox na bexiga, o paciente para de ter perda urinária. maravilhoso. Né? Tá Então, vendo ele só é muito versátil. É muito, exatamente. Olha só, a gente está falando do rosto na parte estética, mas você vê como ele é complementar para todas as áreas do nosso corpo, ele que traz um amplo cuidado e também uma parte de saúde também para poder estar auxiliando. Tem alguma contraindicação para alguns tipos de pessoa? Sim, existem algumas contraindicações, alguns medicamentos aí que a gente precisa ver se o paciente está tomando ou não, se o paciente tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença relacionada com a parte muscular, gestantes, né, mamães que estão amamentando, não é recomendado fazer. Então, por isso que é importante passar por uma consulta, passar por uma anamnese, para a gente ver. Pacientes que têm problemas de coagulação, enfim, tem que passar por uma avaliação. Não é só, eu quero fazer Botox, vai lá e faz, né? Não é bem assim, né? Então, é uma medicação que precisa de uma avaliação médica para definir se tem alguma contraindicação, se dá para fazer, se não dá. Né? Vamos ver se tem perguntinhas dos internautas que estão acompanhando o nosso programa para o Dr. Bruno. Aqui o Henrique de Balneário Camboriú.
O que diminui o efeito da toxina botulínica? Fazer academia pode encurtar o prazo da toxina pelo esforço na região? Olha que pergunta interessante, doutor Bruno. Pois é, aquilo que a gente comentou, Exato. né? Sim, pode durar um pouco menos. O pessoal que faz academia, que é muito Pega expressivo, peso, né? que pega peso, faz muita força, tende a relatar que dura menos a toxina, né? Então, nesses casos, às vezes a gente tem que utilizar doses mais altas. Mas não deixar de fazer. Não Não deixar de fazer deixar de atividade física, não deixar de fazer a prevenção. Como a gente estava mencionando, é um prazo extensivo para que a sua pele possa ter essa acomodação para que tenha mais leveza. Nesses casos a gente faz uma dose um pouquinho maior, né? Porque essa pessoa tem a musculatura também mais forte, então ela precisa Bacana. de uma dose mais alta e dessa forma a gente consegue segurar um pouquinho mais a duração da toxina. Olha aí que bacana. Vamos ver a próxima pergunta, gente, de onde que é? Vamos ver a pergunta relacionada à toxina botulínica. Aqui de Camboriú, Joana. Qual a diferença entre a toxina e o ácido hialurônico? Ah, essa pergunta é Uma muito clássica, legal, muito interessante, né? Bom, a toxina botulínica tem essa ação que eu já expliquei, de paralisação da musculatura. Ele não é um preenchedor, né? Então o Botox ele não preenche nada no rosto. Já o ácido hialurônico é um preenchedor. Qual que é o objetivo do ácido hialurônico? É ocupar espaço. Com o processo de envelhecimento, o rosto ele tende a fazer esse efeito de derreter, né? A gente vai perdendo a sustentação da pele, os coxins de gordura do rosto começam a descer, a cair, a diminuir, até o nosso osso diminui com o processo de envelhecimento. Olha aí. Né? Então a estrutura do osso, do crânio, ele tende a ir retraindo com o tempo. Então, o ácido hialurônico, ele serve para repor esse volume perdido, para dar sustentação, né? Então, por exemplo, aqueles pacientes que começam a ter essa marcação aqui, O bigode chinês. né? Que nós chamamos de suco nasolabial, a gente pode tratar ele com preenchimento com ácido hialurônico nessa região Faz aqui. tipo full face, talvez? Esse não Isso, que correto? ele vai esticar, né? Ele vai fazer um lifting. Ele serve também para embelezamento. Então, eu posso fazer o preenchimento de mandíbula, preenchimento do queixo, do nariz, olheira, né? Então, o ácido hialurônico, ele é um amigo do Botox. Olha, normalmente a gente faz junto, né? Então, essa região de marquinhas de expressão, região dos olhos, frontal, toxina botulínica, e as regiões do rosto que perderam volume ou que a gente quer angular um pouquinho mais, projetar um pouquinho mais, ácido hialurônico. Então, todas essas complementos que você encontra junto com a toxina botulínica e agora o ácido hialurônico, também tem outros tratamentos que lá no Instituto Scopely traz esse auxílio para o paciente também, que quer não só fazer a toxina botulínica, mas quer complementar para ter a parte estética junto. Quais outros que a gente pode encontrar lá no Instituto Scopely? Bom, além, né, dos preenchimentos faciais, toxina botulínica, nós temos os lasers, os peelings, né? A prescrição também de um skincare, porque não adianta você só querer fazer o procedimento, você tem que cuidar da tua pele também no dia a dia. Então, na consulta também, a gente vai prescrever uma rotina de cuidados de pele para prevenir o processo de envelhecimento e nós temos ali uma equipe multidisciplinar que vai cuidar do paciente de forma integrativa. Então, vai olhar tudo, né? Desde alimentação, hidratação, né? Cuidado especial. A questão hormonal, que é bem importante, depois da menopausa, a perda de colágeno tende a ser mais acentuada, então é importante fazer um acompanhamento nutricional, uma reposição hormonal se for necessária, né? Então tem que cuidar de tudo, né? Não é só de fora para dentro, né? De dentro para fora também é muito importante, por isso que precisa passar por uma consulta. E uma outra coisa, né, que eu quero convidar aí os nossos telespectadores para passarem por uma consulta lá no Instituto Scopely, nós temos o 3D. E eu tô te devendo de ir lá fazer o 3D, né, Biel? Como é que é esses 3D? Eu quero saber, eu quero já conhecer aí para ir lá também. A gente consegue fazer a reconstrução, né, através de inteligência artificial, a gente faz as fotos do paciente, joga
num aplicativo ali, num programa que faz a reconstrução 3D do rosto. E aí a gente consegue testar. Ah, como é que ficaria com Botox? Olha aí Assim, que bacana. Ah, como é que ficaria com preenchimento com ácido hialurônico? Como é que ficaria depois do laser? Então a gente vai, tipo Essa uma é uma massinha de modelar ali Essa é no boa. rosto. Ó, você aí de casa que tem às vezes uma dúvida, um receio, meu Deus, será que vai fazer? Como é que vai Exato. ficar? Olha a oportunidade para você já ir testar como uma simulação, Para né? evitar surpresas, né? Porque Exatamente. um dos receios dos pacientes é justamente, será que esse tratamento vai mudar demais meu rosto? Será que eu vou ficar irreconhecível? Será que eu vou me olhar no espelho e não vou me reconhecer mais? Então, esse é um medo muito comum e muitas vezes o paciente às vezes vai fazer um tratamento que realmente pode causar isso, né? Sim. Se for um profissional que não cuida ou que faz um tratamento exagerado, né? Então, é importante a gente fazer essas simulações, essas reconstruções e a tecnologia, a tecnologia ajuda muito nisso. Bacana. Porque a pessoa vai olhar e vai falar assim, vai ficar parecido com isso aqui. Então tá, então eu me sinto seguro de realizar o procedimento. Né? Então olha aí, gente, tá vendo um convite que bacana? Você tem que ir lá no Instituto Scope aqui, em Balneário Camboriú, na Avenida Dalmo Vieira, aqui na Avenida do Estado. Passe lá para você conhecer, visite o Instituto Scope. Tá aí o endereço na tela, tá? E tem as redes sociais também junto ao telefone. Só entrar em contato, agendar a tua consulta, marca lá, tira um dia para você se cuidar. Não vá só na intenção de fazer um tratamento. Faça uma avaliação completa, verifique o que você mais precisa. Lá você vai ter um atendimento exclusivo para que você possa identificar os principais pontos do tratamento para que você possa se cuidar a longo prazo. Lembrando que não é uma receita, uma bula mágica, que você vai chegar lá, tomou, tô ótimo. Não, é um tratamento a longo prazo, para que você possa ter uma constância e um resultado muito mais eficaz. E claro que a nossa saúde tem que estar sempre em constante evolução, né, doutor Bruno? Perfeito, é isso mesmo, Biel. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Na quarta-feira que vem nós estamos de volta para falar mais um assunto da parte estética e da nossa Combinado. beleza, tá bom? Obrigado, gente, pela sua participação. E agora nós vamos para o segundo bloco, mas antes nós vamos para o intervalo, porque nós vamos falar sobre queda capilar. Olha aí, mais assunto de saúde. Então, participa aí do nosso programa, mande já a sua perguntinha, que daqui a pouquinho eu vou conversar com mais uma participante. Não saia daí, a gente volta já já.